Olá, pessoas! Vamos agora continuar a falar sobre as nossas maravilhosas plantinhas. Nessa aula vamos falar principalmente sobre as angiospermas. As angiospermas que são nada mais nada menos do que 90% de todas as plantas terrestres que nós conhecemos. Quando a gente olha para o nome angiosperma, que também podem ser chamadas de antófitas, a gente já tem uma ideia muito boa do que esperar dessas plantas. Anjo, nós temos o significado é urna e esperma, semente. Ou seja, uma semente protegida por uma urna, que nada mais é do que o fruto, algo novo aqui. Esse fruto verdadeiro é algo que a gente não tinha antes em nenhum outro tipo de classe, nenhum outro tipo de grupo de plantas. Nós também temos um termo antófita, que anto é flor e fita planta, ou seja, uma planta com flor. Dessa vez, a flor verdadeira, não mais o estróbilo, que era aquilo que a gente chamava de flor, mas a gente sabia que não era, lá na gimnosperma. Mesmo sendo 90% de todas as plantas terrestres que nós conhecemos hoje, as angiospermas elas só têm um filo, que é o filo que a gente chama de antofita ou magnoliofita. Isso é um nível um pouco acima do que o Enem geralmente cobra, mas é bom a gente ficar sabendo. Falando sobre estruturas evolutivas das angiospermas, a gente tem que começar com as sementes. Sementes são um produto da fecundação do óvulo da planta. Quando a gente fala de fecundação, que tange as angiospermas, a gente tem que falar de dois momentos diferentes. O primeiro, que é quando o núcleo espermático masculino, aquele lá que está dentro do pólen, ele vai se unir à oosfera. Essa união, ela vai se dar primeiro ao zigoto e depois ao embrião. A gente também tem um segundo tipo de fecundação que acontece ao mesmo tempo. Não são dois núcleos espermáticos dentro do nosso grão de pólen? Então, um deles foi para a oosfera e o outro vai se fundir com os dois núcleos polares que vão estar dentro do ovário da planta. Nesse caso, esse núcleo espermático mais dois núcleos polares vão formar um endosperma, que é 3N. E esse endosperma, junto ao nosso embrião e junto também com algo que a gente chama de tegumento, que seria a casca da semente, vai fazer o que a gente chama de semente. A semente tem dentro dela, como eu já falei, o embrião. O embrião vai ter dentro a radícula, que é um tipo de raiz primitiva, calícula, que é o caule primitivo, folícula, folha primitiva, e os cotilédones. Cotilédones têm uma grande importância na classificação das angiospermas. É apenas um filo, mas existem duas grandes classes nas angiospermas e são representadas exatamente pela diferença entre esses cotilédones. Nós podemos ter as monocotiledôneas, que têm apenas um cotilédone, ou as dicotiledôneas, que temos dois cotilédones. Com relação a essa diferença, mesmo que pareça ser muito pouca, nós temos grandes diferenças com relação à estrutura da planta como um todo, e são diferenças que podem ser cobradas na prova. A primeira diferença grande delas, a gente vai fazer aqui uma tabelinha para a gente construir juntos, é o número de cotilédones. Como eu falei, um cotilédone, monocotiledônia, dois cotilédones, dicotiledônia. A primeira mudança estrutural que a gente tem é com relação às raízes. Quando a gente tem as monocotiledôneas, gente, a gente tem uma raiz tipo isso daqui, ó. A gente tem o que a gente chama de raiz fasciculada ou cabeleira, que é uma raiz que não tem uma raiz principal, não tem uma raiz primária, que ela é toda dividida. Já com relação às dicotiledôneas, nós temos raízes axiais ou pivotantes. Raízes pivotantes é uma que a gente tem uma raiz primária, principal, primordial, muito bem definida, e algumas secundárias que vão sair de dentro dela. Outra diferença é o que tange o caule. O caule morfologicamente. Nós temos nas plantas uma coisa que a gente chama de nó. Nó é a parte do caule em que tem a protuberância de um galho, de uma folha ou de um ramo que vai dar origem a um galho ou uma folha. Então, nas monocotiledôneas, nós temos que os nós eles são muito evidentes. Nós temos dois tipos de caules nas monocotiledôneas. Nós temos o colmo, que é o tipo de caule em que cada nozinho a gente consegue ter uma folhinha. Nós temos também o estipe, que a gente tem as divisões, os nós muito bem definidos, porém a gente só tem folha mesmo em cima. Esse é o estipe. Já nas dicotiledôneas nós temos os nós, porém eles não são evidentes.
A gente tem outra diferença com relação ao caule, que agora é com relação à morfologia. Quando a gente faz um corte no caule de uma monocotiledônia, a gente vai ver que os vasos, o xilema e o floema, né, que fazem a condução de seiva, eles vão ser muito difusos, eles vão ser muito misturados, a gente não vai ter uma diferença muito clara deles. Enquanto se eu fizer um corte na dicotiledônia, a gente vai ter esses vasos, o xilema e os floemas, muito bem definidos em anéis. Outra diferença tem relação às folhas. Nas dicotiledôneas, nós temos as folhas pessiculadas, que são folhas que depois do pedúnculo, que é o nó que faz com que surgem as folhas, nós temos aquele cabinho que a gente chama de pecíolo, por isso folhas pecioladas. E desse pecíolo, nós temos a folha que tem as nervuras todas radiais, todas saindo do centro, que a gente chama de perinérvia. Já as monocotiledôneas, como vocês podem ver aqui, a gente não tem um pecíolo, a gente vai ter do pedúnculo já a formação da folha. Uma folha que vai ser diferente, uma folha que agora as nervuras vão ser paralelas, por isso que a gente chama de paralelinérvias. A gente chama essa folha que não tem um pecíolo, que não tem um cabinho, de folha invaginante. A última diferença que pode ser cobrada em prova para vocês tem relação às flores. As flores das monocotiledôneas são o que a gente chama de trímeras, ou seja, as estruturas florais, elas são sempre colocadas como 3 ou múltiplo de 3, 3, 6 ou 9. Já nas dicotiledôneas, nós temos as tetrâmeras ou pentâmeras, que são múltiplos de 4 ou múltiplos de 5. Segunda estrutura muito importante das angiospermas é o fruto. O fruto agora é relação da fecundação, mas da fecundação do ovário. O ovário fecundado, ele tem relação com o fruto. O ovário, folha modificada. E essa folha modificada, ela pode ter... E essa folha modificada, essas folhas modificadas, elas são divididas em 3. Epiderme superior, mesófilo e epiderme inferior. E cada parte dessa vai ser algo no fruto diferente. A epiderme superior, ela vai ser o que a gente chama de epicarpo. O mesófilo vai ser um mesocarpo e o epiderme inferior vai ser o endocarpo. Tudo isso daqui é o que a gente chama de pericarpo, que seria a parte comestível na maioria das plantas. Quando a gente tem o pericarpo somado à semente, nós temos o que nós entendemos como fruto. Outra estrutura evolutiva muito importante, as flores. As flores, elas são folhas modificadas. Folhas com um objetivo muito claro de atração. Nós falamos que as flores, elas são formadas por verticilos florais. Nós temos 4 deles muito bem definidos. Nós temos o cálice, que são os conjuntos de sépalas. Sépalas verdes, que são para proteção, aquela partezinha verde da flor que vem antes do que a gente conhece como flor. Nós temos o corola, que são os conjuntos de pétalas, que são coloridas, que servem para atração. Nós temos o androceu, que é a parte masculina da planta, que nós temos os estames. E nós temos o gineceu, que é a parte feminina da planta, na qual nós temos o pistilo ou o carpelo. É um conjunto de órgãos femininos. Tanto o androceu como o gineceu, eles têm relação direta com a reprodução sexuada das plantas. Desenhei aqui uma flor para a gente ver melhor as estruturas. Nós temos aqui o pedúnculo, que é o nosso cabinho, que é aquela que segura a planta, a flor. Nós temos o receptáculo, que seria uma base. Nós temos o cálice, que é o conjunto de sépalas. A sépala é essa plantinha, essas folhinhas verdes antes das pétalas. Nós temos o corola, que é o conjunto de pétalas. Nós temos aqui esse tubinho que parece uma garrafinha, é o que a gente tem como gineceu, certo? O conjunto do gineceu é o que a gente tem como estigma, que é essa bolinha de dentro, que é por onde o grão de pólen vai entrar. Nós temos o estilete, que é esse tubinho, e lá dentro nós temos o ovário com alguns óvulos. Lembrando que a quantidade de óvulos significa a quantidade de sementes que esse fruto vai ter posteriormente. Esses bagulhinhos aqui que eu desenhei de amarelo, eles são aqui em cima a antera, que é a partezinha que fica o grão de pólen, o grão de pólen ele vai ficar acumulado ali. Nós temos o conectivo, que é essa partezinha de baixo bem discreta, e nós temos o filete, que faz com que a antera fique bem alta, que a antera fique
evidente para os animais, uma vez que os animais vão atrás do pólen, os animais, os insetos no geral. Então nós temos aqui a esquematização geral do que seria uma flor. Lembrando, gente, que essa flor que eu desenhei aqui pra gente, ela é uma flor que tem tanto o órgão feminino, o gineceu, esse conjunto de órgãos que a gente viu como gineceu, quanto o androceu, que é o conjunto de órgãos masculinos da planta. Então, essa é uma planta que a gente pode, essa planta no geral, essa flor, ela é uma flor que a gente pode chamar de monóclina, que é uma flor que a gente também pode chamar de hermafrodita, que é uma flor que na mesma estrutura da flor nós temos a parte masculina, o androceu, e a feminina do gineceu. Existem outras espécies de plantas que fazem flores, só que flores díclinas, que são flores que precisam ter duas estruturas separadas. São dois tipos de flores diferentes da mesma planta. As flores femininas, que só vão ter o gineceu, e as flores masculinas, que só terão o androceu. Para completar nossa aula, a gente ainda tem que olhar ainda um pouco sobre a reprodução. Lembrando, gente, que reprodução de planta não é uma coisa fácil. Então, com relação ao Enem, a gente pode dar uma visão muito geral. Então, no ponto de vista geral, nós temos que uma planta, a parte que a gente vê da angiosperma, a gente chama de esporófito. Acho que você lembra disso. O esporófito, ele é um ser 2N. E esse esporófito, ele vai ter as flores, e dentro dessas flores vão ter os esporângios. Dentro dos esporângios, nós vamos ter as células mãe de esporos, que são as células que irão produzir os esporos. As células mãe de esporos são 2Ns, e elas, por meiose, vão produzir os esporos, e cada esporo vai ser N. Esses esporos, eles vão gerar o gametófito, e o gametófito, por mitose, vai gerar os gametas. O gameta, que se for feminino vai ser a oosfera e masculino vai ser o núcleo espermático. Juntando essa oosfera e o núcleo espermático, nós temos a fecundação, que vai formar o zigoto, depois o embrião, que vai formar de novo um novo esporófito. Essa é a visão geral da reprodução das angiospermas. Se algo pedir além disso, vai ser muito difícil no nosso nível de prova, no nível que é o Enem. Então eu espero que você absorva essa parte. Esporófito forma os esporos por meiose, os esporos geram gametófito e os gametófitos, por mitose, geram gametas. Existe essa diferença, cuidado. Os esporos são produzidos por meiose e os gametas por mitose. Foram muitas informações colocadas hoje na aula, então eu espero que você assista essa aula tranquila, que você possa revisar, que você possa fazer as questões. E não se esqueça que qualquer dúvida é só você colocar aqui no YouTube ou aqui no Instagram, que nós respondemos com muito prazer, tá bom? Então até a próxima semana com a nova temática.